Instrução espiritual, desculpismo. E todos, a uma vez, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que haja escusado. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 18. Desculpismo. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de desculpas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda. Sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Livro Palavras de Vida Eterna, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 128. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Sabemos hoje que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Todos os espíritos afirmam isto, em especial o Espírito Emmanuel ratifica para nós, por meio da mediunidade de Chico Xavier, que aliás é incontestável,
tal a dedicação, a sinceridade e o tempo de serviço em favor da mediunidade do Chico Xavier. Esse Espírito Emmanuel tem demonstrado de sobra a dedicação e a fidelidade aos ensinamentos de Jesus, com o sincero propósito de nos esclarecer, de nos ajudar no entendimento da vida e, principalmente, nas orientações trazidas por Jesus há 2000 anos. Ele esteve pessoalmente com Jesus quando fora senador romano, e ele nos conta detalhes no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier. Quem puder dar uma olhada, vale a pena. O livro é extraordinário. E não é um romance com histórias fictícias. São realidades arquivadas na memória dele, do Espírito Emmanuel. E ele, então, vai escrever centenas de páginas, detalhando o encontro com Jesus e os acontecimentos daquela época lá na Palestina distante, inclusive. Todos nós sabemos hoje da importância da doutrina espírita, do espiritismo, como sendo para nós, e hoje sabemos disso, sem dúvida, é o consolador prometido por Jesus há 2000 anos. Esse consolador prometido por Jesus atualmente está entre nós, na Terra. Mas nós sempre vamos inventar uma desculpa, não obstante todas as instruções recebidas, para não nos dedicarmos. Sempre teremos uma desculpa. E esse desculpismo, Emmanuel relata aqui minuciosamente o nosso comportamento equivocado. E ele ainda diz: o desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. E certamente essa atual reencarnação nossa tem a ver com compromissos assumidos no mundo espiritual antes de reencarnarmos, quando participamos do projeto reencarnatório atual. As atividades profissionais e as atividades também intelectuais e morais que iríamos movimentar. E isso inclui, com certeza absoluta, as nossas atividades no Espiritismo, na doutrina espírita, no Consolador prometido por Jesus. Sabemos hoje que da missão do Chico Xavier, da missão do Dr. Bezerra de Menezes, da missão do Allan Kardec, nós temos na sequência o Evangelho de Jesus, temos Allan Kardec no século XIX, trazendo a revelação espírita em 5 obras básicas. A primeira delas estará completando agora, no ano de 2026, 169 anos. Então, nós estaremos comemorando 169 anos da chegada da doutrina espírita, ou espiritismo, ou o Consolador prometido por Jesus. Em 18 de abril de 1857, tivemos a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em Paris, na França. São mais de 1000 perguntas dirigidas ao mundo espiritual por Allan Kardec e todas respondidas pelos espíritos superiores, trabalhadores de Jesus. Então é algo extraordinário que nós precisamos valorizar. Não no sentido fanático, religioso, não é isso. É uma questão filosófica, é uma questão científica, mas poderá ser também uma questão de opção nossa como religião, porque o Espiritismo guarda esse tríplice aspecto:
filosofia, ciência e religião. Evidentemente, no que tange às questões reveladas do Evangelho de Jesus, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos ali um caráter especialmente religioso. Mas no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, nós teremos a primeira parte filosófica, a segunda parte científica e a terceira parte religiosa. Ora, porque Kardec, os espíritos vão revelar para Kardec as leis morais. E nós vamos ver, então, que essas leis morais são as bases do pensamento religioso em qualquer época, em qualquer situação da história da humanidade. Nós precisamos nos debruçar sobre a questão da filosofia espírita, da ciência espírita, mas especialmente a questão do sentimento, das instruções dos espíritos que nos levarão à compreensão dessa chegada do Consolador. Vamos repetir. 18 de abril de 2026, 169 anos da chegada da doutrina espírita, ou espiritismo, ou Consolador prometido por Jesus. Nós precisamos valorizar essa oportunidade. E é importante que nos empenhemos, inclusive na divulgação, porque a doutrina é muito jovem, tem só 169 anos. Não é conhecida ainda pela humanidade. Precisamos fazer a divulgação, precisamos nos engajar nesses projetos que os espíritos vão nos inspirando para que, de fato, possa ocorrer a divulgação. Mas, se nós não tivermos cuidado, vamos sempre inventar evasivas, desculpas, como diz Emmanuel. Tanto são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados, e todos estamos sendo convidados, inclusive aqui e agora, os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados, enganados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Isso é uma situação aqui entre nós muito vergonhosa para nós espíritas. Nós não temos que esperar por outras encarnações, nós temos que nos engajar agora na divulgação da revelação espírita, mas não só com palavras. Nós precisamos da parte prática. Nós precisamos exemplificar as vibrações do bem, as vibrações do amor, as vibrações da caridade, que serão percebidas por quem estiver à nossa volta, quem estiver convivendo conosco. Ué, por quê? Porque essas expressões do bem, da caridade, do perdão, da paciência, da tolerância, são a materialização dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, as palavras são os pensamentos que se materializam. Os atos e as ações são os pensamentos que se materializam. Então, precisamos colorir o nosso pensamento com os ensinamentos de Jesus. Mas que ensinamentos são esses? Isso não é uma coisa religiosa,
do fanatismo religioso. Aliás, Jesus nem fundou nenhuma religião. Ele revelou as leis de Deus, que sempre estiveram aí, mas desconhecidas. Também sempre foram pela humanidade. Então, ele revela as leis de Deus, revela o amor de Deus, revela o poder de Deus, demonstrando com palavras, mas também com ações, curando cegos de nascença, curando leprosos, rancenianos, curando as enfermidades mais esquisitas entre o povo. E isso gerou uma onda imensa, um verdadeiro tsunami de consolações que nós percebemos até hoje. Aliás, estamos aqui agora, 2000 anos após, falando sobre as palavras de vida eterna. Aliás, o livro tem esse título, Palavras de Vida Eterna, exatamente porque são eternas. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, nos fala Jesus. Então, isso é algo extraordinário. E nós todos estamos sendo convidados para participarmos de maneira direta, não só recebendo benefícios nos centros espíritas ou no contato com a literatura espírita, mas também demonstrando a parte prática da caridade, que se expressará em forma de perdão, de tolerância, de bondade, de compaixão. E a caridade material, igualmente, será praticada por conta da própria compaixão, que o entendimento, o esclarecimento do Evangelho, à luz do Espírito, irá provocar. Nós precisamos pensar sobre essa questão da caridade, sobre a questão da parte prática, porque temos que aprender a fazer com os outros o que gostaríamos que fizessem conosco, e não podemos fazer aos irmãos que convivem conosco aquilo que não queremos para nós. Essa regra áurea é a base do amor ao próximo. Sem isso, não haverá amor ao próximo. E sem amor ao próximo, não haverá amor a nós mesmos, nem amor a Deus. Há quem diga que ama a Deus, mas se a pessoa não ama ao próximo, não ama a Deus. Ela está sendo enganada por ela mesma. E nós precisamos aprender a amar o próximo exatamente buscando amar a nós mesmos e amar a Deus, mas na parte prática da compaixão, do perdão, da caridade, da bondade, exatamente mostrando essa chegada do Consolador prometido por Jesus e que agora está entre nós. Claro que ainda não temos olhos de ver, mas os Espíritos estão nos mostrando que nós estamos vivendo nessa era nova do Consolador prometido por Jesus.